Queridos, nós entendemos que existem vários momentos na nossa vida que pode ser caracterizado como de profunda dúvida. Dúvidas existem. Dúvidas existem em sala de aula, quando nós estamos ali trocando conhecimento entre o professor e o aluno. Dúvidas existem quando nós estamos à beira de tomar uma decisão. Dúvidas existem. E essas dúvidas são boas porque todo aquele que quer agradar ao Senhor deve viver constantemente um processo de avaliação. O que isso implica? Pararmos, de forma imediata, ficarmos em dúvida. Senhor, será que compete ao Senhor realizar isso? Será que eu espero mais? Será que essa situação, eu já desisti, mas será que essa é a tua última palavra? Separa? Será que essa é a tua última palavra? Fecha? Será que essa é a tua última palavra? Sai? Nós precisamos enfrentar esses processos de dúvidas. Mas aí que está. Algo preocupa muito meu coração. E creio que, orientado pelo Espírito Santo, nós iremos chegar à seguinte conclusão. Espera aí, o que fazer quando essas dúvidas são levantadas pelo próprio diabo? Você sabia disso? Que nós estamos sujeitos a nos depararmos com dúvidas que não são celestiais, pelo contrário, são demoníacas e querem nos afastar dos projetos de Deus? Pois é, isso requer muita atenção. Parece que hoje Deus muda de ideia muito fácil. Parece que aquele Deus que falou que o casamento é uma aliança e deve ter duração eterna está meio equivocado. Parece que aquele Deus que falou ao filho, filho honra pai e mãe para que os seus dias prolonguem na terra, parece que está equivocado para algumas pessoas. No entanto, meu irmão, tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus é uma dúvida lançada pelo inferno. Como entender? Como no dia a dia, em meio às diferenças, em meio às ocupações, nós iremos parar e pensar, espera aí, como eu estou agindo? Será que eu estou num processo de avaliação? Será que eu estou agindo corretamente? Ou se não, será que não é toda uma armadilha que o mal está colocando para que eu caia e logo em seguida os projetos de Deus sejam arruinados em minha vida? Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia agora no livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E nós iremos nos deparar aqui com o apóstolo Paulo, que exatamente nesse momento estava com um grupo muito duvidoso. Um grupo que tinha tanta dúvida, a igreja de Corinto, que queria logo em seguida também colocar dúvida no coração de Paulo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Esse livro é referente à segunda carta do apóstolo Paulo, pois uma vez tendo iniciado essa congregação, essa igreja, ele ficou na responsabilidade de tomar conhecimento, comandava todo o processo de edificação daquela igreja, de agregação de novos convertidos, e ao entender, ao compreender um pouco qual eram os maiores desafios, as maiores lutas que ele enfrentava, ele começou a escrever cartas. E a Bíblia é impressionante e nos surpreende como palavras há tanto tempo escritas são pertinentes e relevantes para a minha vida e para a tua vida. Então Deus quer falar comigo, meu irmão. Deus quer falar com você essa noite. Então abra os ouvidos do seu coração e vamos entender quando a palavra do Senhor fala. 2 Coríntios 3, de 1 a 6, diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não com tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós acreditamos que há poder quando a Tua palavra é ministrada, e Deus, nós queremos agora pedir
que o teu Espírito se comunique com cada um de nós. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Em nada me diferencio dos teus filhos, pelo contrário, sou tão pecador, mas cada vez que há uma ministração da tua palavra, o Senhor mostra-se de forma tão graciosa em nos usar. Então fala ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Eu preciso explicar aqui que Jesus usou uma dinâmica muito legal quando começou o seu ministério. Ele tinha 3 anos para ser muito didático, para ser assertivo naquilo que queria falar. Era um povo muito grande, tinha ali a Samaria, a Judeia, toda a Palestina. Digamos que Jesus andou durante 3 anos, cerca de 90 quilômetros. Não mais do que isso. Porque de fato tinha todas as limitações, não tinha um jatinho para ele pegar. Ora, nós sabemos isso, era tudo andando, ou então quando tinha algum amigo, algum camarada que emprestava um cavalo, um jumento, eles usavam isso para se locomover. Mas coube a Jesus convidar um grupo, inicialmente de 12 pessoas, e tornaram-se os apóstolos. E para você ser apóstolo, você tinha que ter alguns critérios. Você precisava ter sido escolhido por Jesus, você precisava ter visto Jesus e ter caminhado com Jesus. E os 12 viveram exatamente isso. Mas aí que está. Nós sabemos que um traiu Jesus e logo em seguida, em um desespero, voltado a um remorso e não arrependimento, tirou a própria vida. Refiro-me a Judas. Enquanto que Pedro, em um processo de restauração, reconheceu-se pecador, arrependeu-se diante de Deus e Deus fez uma maravilha através da vida dele. A primeira vez que ele pregou de Jesus, mais de 3.000 pessoas disseram sim ao Senhor. Então, nessa dinâmica toda, aparece um homem, perseguidor da igreja, que se for lermos as narrativas do livro de Atos dos Apóstolos, iremos ver que Paulo, naquele exato momento, chamado de Saulo, foi perseguidor da igreja. E foi um dos que sugeriu que Estevão fosse morto a pedrejadas, que fosse posto em um buraco e logo em seguida em pedras jogadas nele, pudesse ter a vida dele tirada. Mas o apóstolo Paulo, indo para Damasco, de repente cai do cavalo, leva uma queda do cavalo. E quando ele começa a procurar, ele perde a visão e logo em seguida escuta a voz do próprio Jesus: Saulo, por que tu me persegues? Porque você está me perseguindo. E ele fica naquele assustado, e Deus levanta uma pessoa para cuidar dele, e logo em seguida ele rende-se ao Senhor Jesus. Mas aí que está, ele começou a ser, e tornou-se apóstolo. Foi estudar e depois tornou-se apóstolo. Mas aqui na igreja de Corinto, ele começou a ser criticado. Uma dúvida surgiu: será que Paulo é um apóstolo mesmo? Será que esse homem que teve um passado tão cruel, alguém que participou da morte de cristãos, de pessoas que diziam que acreditavam em Jesus, alguém que não acreditava que Jesus era o Messias, pode ser um apóstolo? E essas dúvidas tornam-se demoníacas, porque elas comprometem todo o projeto de Deus na nossa vida. E comprometia nesse exato momento todo o projeto de Deus para os cristãos em Corinto. E Paulo começa a falar ali: peraí, será que deve existir alguma recomendação? De onde eu vou buscar essa recomendação? Como é que eu vou conversar com Deus para que Deus assine algo, para testemunhar que eu sou enviado do Senhor? Meus irmãos, a grande verdade é que, muitas vezes, o nosso novo nascimento é questionado por muitas pessoas. Muitas vezes, pessoas insensatas começam a pensar: será que de fato você é um cristão? Será que de fato você serve ao Senhor? E a intensidade dessa dúvida pode tornar-se demoníaca. Certa vez eu me encontrei com uma adolescente muito aflita, pois em um dos nossos acampamentos tinha entregue a vida a Jesus. E assim como alguém que vive um novo nascimento, que sente-se amado por Deus, que acredita que Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente quer comentar com os outros, não é verdade? É uma boa notícia. E chegou em casa, foi comentar com a mãe. E a mãe disse: eu não dou um mês para você voltar à vida que você tinha antes. Para você voltar para os São João, em Patos, em Campina Grande, para você voltar para as suas raves. E ela disse: não vou voltar. E ficou triste. Na semana seguinte, tendo conhecimento que haveria um grande show aqui em João Pessoa, como todos que existem na sua grande maioria,
supervalorizando a prostituição, tirando o valor da mulher através das letras obscenas e horríveis, a mãe comprou o ingresso, levou até a casa a filha e disse: filha, comprei para você ir para esse show de forró, dessa banda que você gosta tanto. E ela disse: mãe, eu não vou, porque minha alegria agora não está mais nos atrativos noturnos, mas em Jesus Cristo. Ela disse: está certo, foi só para eu testar. Esse ingresso é da sua prima, e devolveu a ela. Mas quantas vezes nossa fé é questionada, sim ou não, meus irmãos? No entanto, nós precisamos nos apegar, como o apóstolo Paulo aqui ensinou, os frutos que revelam quem nós somos. Muitas vezes nós não podemos olhar, porque existem pessoas que nos perguntam acerca da nossa fé, e até aí nada demais, até porque é uma oportunidade, mas a partir do momento que começam a agir como a mulher de Jó, esse Deus não é tão poderoso assim. Amaldiçoa esse teu Deus e tira a vida. É a melhor coisa a você fazer, Jó. Nós precisamos entender que tais dúvidas não vêm do Senhor. A nossa conversão, por mais que venha a ser questionada muitas vezes, a forma que nós respondemos não é por palavras, mas por uma vida. Amém, igreja? A conversão tem que ser vivida. O apóstolo Paulo sabia que assim como aconteceu na história, na sua vida existia um antes de Cristo e um depois de Cristo. Na tua vida existe esse intervalo como há na história? Um antes de Cristo e um depois de Cristo? Pois precisamos nos apegar a isso. Além do mais, Paulo escreveu aos Gálatas, disse: se eu procurar agradar a pessoas, eu não posso ser servo de Cristo Jesus, pois me importa agradar a Deus do que a homens. Querido, sabe qual é um dos nossos grandes desafios para vivermos o Evangelho? A nossa medida de agradar os outros sendo maior do que a nossa medida de agradar a Deus. Porque quando nós queremos agradar a Deus, e alguém chega do nosso lado, falando de prostituição, falando de adultério, nós não caímos na gargalhada, pelo contrário, dizemos: eu vou orar por você, para que você entenda o valor que há em um casamento e na fidelidade. A partir do momento que nós entendemos que do Senhor existem padrões que não mudam, e nós lutamos por esses valores, nós buscamos aquilo que agrada a Deus, nós não permitimos que essas dúvidas se levantem a cada um de nós. Será que existem pessoas do nosso lado que duvidam da nossa fé? Eu acho que bem provável. E tais pessoas não podem ver que estamos doentes, né? Certa vez eu fui até questionado. Disseram que eu tenho problema de enxaqueca, faço tratamento, né? E certa irmã uma vez me aconselhou: meu irmão, ore mais. Rejeite isso. E eu disse: meu Deus, de duas uma, eu entro na crise sabendo que é pecado puro na minha vida, ou então eu vou dizer: peraí, essa dúvida não me compete, porque a minha vida tem um dono, amém? E nós precisamos entender que são os frutos. Nós vivemos momentos onde o Evangelho não pode ser mais discurso, deve ser vida. Você é cristão? Mostre isso dentro da sua casa, ao ponto dos outros olharem para você e dizer: de fato você é cristão. Amém? Você é cristão? Você aceitou Jesus? Na sua vida, como na história, existe um antes e depois de Cristo, então muda os seus valores e comece a se apegar àquilo que vem de Deus. Deus não muda, igreja. O Deus que era é o Deus que é, e é o Deus que permanece para sempre. Mas nós passaremos por lutas. Mas tenhamos em mente que bem-aventurados aqueles que passam por tribulação, porque uma vez que, quando ela for completa, nós receberemos do Senhor maturidade, discernimento espiritual, e iremos progredir para junto do nosso Deus. Que as lutas venham. Nós não podemos falar do Evangelho sem lutas, senão eu irei contra as narrativas dos próprios evangelhos de Atos e de tantos outros livros bíblicos. Mas aí que está, a nossa vida deve ser o maior meio de revelarmos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Meu irmão, meu conselho para irmos para o próximo ponto: não viva para provar nada para ninguém. Agrade a Deus e viva. Amém, igreja? Amém. Não viva para agradar, não. Agrade a Deus.
Busque o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão. Você quer ter um casamento feliz, mulher? Agrade a Deus. É o segredo da felicidade no seu casamento. Você quer ter um ambiente de trabalho agradável? Obedeça a Deus. Seja o embaixador de Cristo onde você estiver. E você irá ver que vale a pena conviver com pessoas tão difíceis, com pessoas que falam mal de cada um de nós, com pessoas que querem ver a nossa ruína. O ponto inicial é agradar a Deus, amém? Agradar a Deus, nada de provar nada a ninguém. Agrade a Deus. O apóstolo Paulo buscou isso na vida dele. Além do mais, ele falou no versículo 3: vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Queridos, a minha vida e a tua vida é um meio escolhido por Deus para mostrar que Ele é fiel. Você sabia que a sua vida é um livro que Deus escolheu para mostrar que Ele é fiel aos outros? Que a nossa vida nada mais é do que um livro, sabe? Não de ficção, não de romance, não de terror, não de suspense, não de violência, mas um livro para que quem for ver, quem for folhear, perceba que Deus é fiel. Em todos os momentos. Eu quero contar o final desse livro. Quem sabe aqui o final desse livro? É no céu, meu irmão. Até final feliz tem. Final feliz, no céu, sem choro, sem nada. O que o apóstolo Paulo fala aqui, sabe? É que é o nosso Deus, é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa vida. Nós não estamos vivendo pelo acaso, não. Que conversa de se o acaso vier me socorrer, não. Eu vou ser socorrido pelo Deus Todo-Poderoso, amém? Nós seremos socorridos por aquele que é fiel em nossa vida. Então nós precisamos entender que o nosso viver nada mais é do que um relatório da fidelidade do Senhor, amém? Estamos passando por lutas, no final Deus vai mostrar que é fiel. Está passando por dúvidas, meu irmão, não desobedeça ao Senhor, que Ele vai mostrar que Ele é fiel, amém? Eu trouxe uma música para vocês. Eu amei essa música quando eu vi. Vou botar aqui, tá certo? Escutem. Eu escutei essa semana. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Vocês conhecem, é? E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Gente, eu não sabia que vocês conheciam não, ainda estou decorando. Deixa eu contar qual foi o mistério dessa música. Eu fui pregar num culto, Congresso de Jovens da Assembleia de Deus. Revirei meu guarda-roupa 1000 vezes para ir adequado, né? Consegui. Tênis azul, fui todo à vontade. Estava fazendo algumas gravações e fui para lá. Eu vou falar bem como os irmãos falam, viu? Aí Deus tomou um vaso lá e veio falar comigo, cantou essa música. Eu chorei demais. Todo dia eu estou ouvindo essa música. É linda, né? E vocês sabiam, olha. Vocês sabiam. Eu pensava que eu ia fazer aqui a maior novidade, mas tá bom. Tem no YouTube. O YouTube é uma bênção, gente. Botem lá. Deus é fiel. Agora eu não sei o nome da menina. Meu Deus, vocês são demais, gente. Eixila. Uau, que nome lindo. Então, gente, queridos, por que eu trouxe essa música? Porque a minha vida e a tua vida nada mais é do que um relatório da fidelidade do Senhor. Então nós não vamos desistir, nós não vamos questionar, mas Deus, por que isso, Pai? Por que tanta dúvida? Não, nós vamos dizer, Pai, eu vou viver. O que o Senhor me manda é descansar e obedecer cada dia mais e mais. E o resto quem faz é o Senhor, amém, igreja? Depois a gente escuta mais, deixa eu voltar aqui. Então, não se trata daquilo que os outros nos questionam, nem as dúvidas que o mal nos impõe, mas de um Deus fiel, amém?
de um Deus fiel. Que o apóstolo Paulo podia dizer: o que? Vocês querem um certificado que eu sou apóstolo? Vocês querem o quê? Um diploma que eu me encontrei com Jesus e ele carimbou, sabe? Como a reitoria de Jerusalém, da universidade, não sei o que. Eu não vou ter. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês: da fidelidade do Senhor, que transformou meu coração. Queridos, nós precisamos sim viver essa nova aliança. E é o próximo ponto. Quando ele fala no versículo 4: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero te falar em nome de Jesus: abra mão da sua autoconfiança. Casamento não resiste a cônjuges autoconfiantes. Tem que ser do meu jeito. 74% dos brasileiros que estão desempregados hoje não estão por falta de conhecimento, não estão por falta de cursos, de MBA, de especializações, mas estão desempregados. Sabe por quê? Não conseguem se relacionar com os outros. Sabe o que é isso? Autoconfiança. Meu irmão, em nome de Jesus, essa autoconfiança que gera dúvida dos planos de Deus é demoníaca. E hoje é dia de deixar essa autoconfiança. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque ele fala aqui, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de quem? Deus. Existirão momentos difíceis, mas Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar a passar por isso. Existirão momentos de dúvida, sim ou não, igreja? Mas Deus irá nos esclarecer e não nos deixará cairmos nas nossas dúvidas. Existe uma nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Primeira aliança realizada com Deus, que Deus realizou aqui na terra, foi com a humanidade. Depois ele realizou mais uma aliança com Noé, dizendo que jamais o mundo iria se acabar por água, que foi apenas aquela forma específica que Deus salvou tanto Noé quanto o seu povo, para começar ali uma nova história. Mas quando nós ministramos também em casamento, nós sabemos que o matrimônio é uma aliança. No entanto, o apóstolo Paulo, ao lembrar-se das palavras de Jesus na ceia, disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Sabe por que as dúvidas lançadas pelo diabo não podem nos atingir? Porque nós temos uma aliança com Deus que esclarece todas as coisas. Como anda a tua aliança com o Senhor? Será que você lembra que ela é eterna? Que ela é um todo? Que ela não tem começo nem fim, mas em sua totalidade é completa por aquilo que une o céu e a terra, Cristo Jesus. Nós precisamos entender que quando as dúvidas da vida se levantarem contra mim e você, o nosso coração lembrará que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e você tem uma aliança com Ele. Essa aliança não será quebrada, essa aliança não será destruída, mas foi entrelaçada até a eternidade nos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.